As mães atípicas enfrentam diversos desafios diários para atender às necessidades, até mesmo as mais básicas dos seus filhos. E nesse episódio de hoje, nós vamos conversar com Eliane Moronti. Ela é odontopediatra, mãe de 3 filhos. As 2 filhas mais novas, conforme foram crescendo, foram apresentando características que precisaram ser investigadas. E ela vai contar como foi e é sua caminhada como mãe atípica. Prazer ter você aqui no nosso Cognitivamente Falando. E é um prazer ter você aqui de tanto tempo que a gente se conhece, o quê? Uns 5 anos, 6, antes da pandemia, né? Acho que foi em 2019. O prazer é todo meu. 19. É uma honra estar aqui, Cris. Você sabe que você mora no meu coração e nessa caminhada aí você foi a primeira profissional que me deu a mão. Foi exatamente isso. Você foi a primeira que me estendeu a mão e me ouviu, né? Então, tenho um carinho muito especial por você. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e participar um pouquinho hoje. Foi. Você chegou em Brasília, né, você tinha acabado de chegar aqui em Brasília, quando a gente se conheceu, né. Você Foi, na estava verdade, vindo você estava vindo de onde? do Rio. Eu estava vindo do Rio. E aí eu ouvi uma palestra sua na escola, da minha filha mais nova. E eu já tinha todas as minhas questões, né, as minhas suspeitas, que não eram ouvidas por ninguém, porque eu sempre fui a mãe que estava procurando pelo em ovo, entendeu? Que eu já escutei isso de médico. Queria arrumar alguma coisa que a criança não tinha nada. E, e eu fui numa palestra na escola, eu nem lembro muito bem o tema da sua palestra. E depois que acabou a palestra, eu peguei seu número e fiquei com aquilo na minha cabeça. Falei, bom, se eu precisar, eu vou ligar para ela. E nessa mesma semana, o professor de educação física me chamou na escola para pontuar que ele tinha observado alguns comportamentos que poderiam sinalizar alguma coisa. E como ela era uma aluna nova na escola, que ele queria entender se era assim mesmo, então, quais eram os comportamentos? Ela não fazia nenhuma atividade social, né, junto com as outras crianças, ela não aceitava sentar na grama, pisar na grama, de hipótese alguma, então era difícil a integração com as outras crianças na educação física, que geralmente é uma aula que todos amam, né, Sim. e aí observou alguns comportamentos e sinalizou para mim, e aí eu falei, olha, então, se mais alguém vê além de mim, porque nas outras escolas eu era a mãe louca. Não, essa menina não tem nada, é coisa da sua cabeça e tudo. E aí, como ele sinalizou, eu falei, então, agora eu vou fazer todos os exames necessários, né, correr atrás e tudo. E fui fazer uma avaliação neuropsicológica. E a avaliação pontuou o laudo, né, a conclusão foi que ela tinha superdotação sem traços de autismo, que na verdade ela é autista, né? Mas aí fiquei com isso, falei, bom, o que eu vou fazer com isso agora, né? Com esse laudo, porque o que acontece com a gente, né, mães? Primeiro a gente percebe que a criança tem algumas dificuldades, umas diferenças, algumas coisas que não estão indo como deveria, vamos dizer assim. E aí você vai procurando, no meu caso, que não eram coisas gritantes, assim, que eu impactava no dia a dia dela, É. pelo que as pessoas viam, foi passando como se nada tivesse acontecendo. Ela já estava adiantada um ano na escola, daí eu te conto por quê. Não, ela é ótima aluna, ela está adiantada um ano, essa menina não tem nada. Ela só não socializava com ninguém, né? Fora isso, estava tudo certo. As notas dela eram ótimas. Ela só era uma criança desde os 6 anos que ia para a biblioteca no recreio, para não ter que interagir com ninguém. Isso. E daí, quando aconteceu isso, você recebe uma avaliação e com uma conclusão e fala, então tá, mãe, tchau. Aí você fala, o que eu vou fazer com isso? Né? E Uhum. agora? Quais são os próximos passos? Então, essa foi a grande dificuldade que eu tive de não saber o que fazer. Aí, o que eu fiz? Liguei para Cris.
Ô, Cris, né, eu te ouvi numa palestra e tudo, eu marquei um horário, a gente conversou, e eu levei a avaliação, e agora? O que que nós vamos fazer, né? E Uhum. aí foi que a gente traçou um plano de tratamento e de acompanhamento com ela, mesmo não tendo nada muito conclusivo, apesar de nós duas enxergarmos todas as dificuldades, Sim. enfim, não tínhamos nada além desse diagnóstico de superdotação, mas a gente via as várias dificuldades. Por várias vezes eu até te falei, Cris, eu estou duvidando desse laudo, e eu acho que tem alguma coisa a mais, aí, bom, não vamos brigar com o laudo, né? Com os testes executados. E a gente foi conduzindo, né, esse tratamento aí, esse acompanhamento por quantos anos? 19, 20, 21, 22, 4 anos. 4 anos. 4 anos. Foi a gente as intervenções, né, e depois além das questões sociais, tinham as questões sensoriais, né. Na aula de educação física depois veio questões, né, do uniforme, né, foram diversos desafios, né. Nossa, e assim, na verdade, hoje, com tudo que eu já estudei, né? Porque aí eu fui estudar, porque eu sou essa pessoa que eu não gosto de ficar refém de profissionais, porque a gente acaba, cada um fala uma coisa, você fica muito perdido, você não sabe é, qual é a informação correta, né? Para onde que eu Sim. vou, o que que eu faço. Então, eu comecei a estudar, e aí eu comecei a perceber as sutilezas das coisas, né? Hoje, com tudo que eu sei hoje, eu entendo que, na verdade, ela não recebeu um diagnóstico de TEA na época, porque o DSM era outro, né? Uhum. Não tinha, o pessoal ainda seguia o DSM-4, que tinha É isso que a outros, gente né? Hoje em dia, provavelmente, ela teria sido classificada como TEA já logo no início, no né? Não início. sei, coisas foram caminhando, graças a Deus a gente evoluiu, né, muito. Mas a gente tinha diversas sutilezas, né, Uhum. das dificuldades que não eram percebidas por pessoas na rua, por exemplo, né? Só a pessoa que convivia com ela que percebia as dificuldades dela. E, além de tudo, as meninas, né? As meninas têm um potencial de mascaramento, o diagnóstico em meninas é É muito muito mais mais complexo, porque a muito. mulher é complexa, né, gente? Mulher não... E hoje eu entendo que todas essas características que foram passando, elas foram mascaramentos, foram formas que ela arrumou de ultrapassar as dificuldades, né? Uhum. Talvez se fosse um menino, não teria passado sem diagnóstico, né? Teria sido clássico. Mas como era uma menina, e aí tinha a parte intelectual preservada, a fala preservada, então fica sempre aquele, não, mas não é, porque, não, ela é assim mesmo, é o jeitinho dela, né? Só que tudo bem ter o jeitinho, desde que o jeitinho não atrapalhe a vida, né? As atividades de É. vida diária, no caso. Ainda tem muitas características, assim, que se permeiam também das altas habilidades de superdotação com o autismo, né. E aí veio ainda na época que estava no DSM que não estava atualizado, então essas características e critérios, né, também ficavam muito flutuantes, né. E eu sempre falava, né? Você lembra que eu te falava? Eu falei, Cris, onde está a linha divisória entre o TEA e a superdotação? Eu sempre tive essa dúvida, e eu ficava assim, gente, mas Uhum. isso também é característica do TEA. Então, elas se cruzam, né? Muito. Atividade cognitiva e tudo mais. Óbvio que hoje eu entendo que existem características muito, muito, assim, do TEA mesmo, que não estão Sim, presentes na superdotação. Mas isso. custei para conseguir entender isso, até porque o diagnóstico mesmo só veio quando ela tinha 12 anos. Então, assim, essa avaliação a gente fez quando ela tinha 9. É. Isso porque desde os 6 eu pontuo todas as minhas observações, né? Mas Uhum. não tinha um respaldo, nem com os médicos, neuro, levei psicólogo, levei. E assim, não.
não tem, ninguém vê nada, a gente não vê nada disso que você vê, né? Então, eu era a única que via. A mãe louca, né? Para variar, a mãe é louca, né? E a gente foi construindo essas características, né, com as intervenções, foram construindo, até que realmente a gente pensou e falou assim: "Vamos pensar nesse TEA", né. E Na aí verdade, um pouco no acaso, entre aspas, esse diagnóstico, porque a gente sempre teve essa suspeita, mas suspeita. sou médica, né? Mas, apesar de ser odontopediatra, trabalhar com crianças o tempo inteiro, e a gente trabalha com crianças, você sabe que a gente tem um olhar um pouco diferenciado, né? Sim. Para entender as diferenças, o que está fugindo do habitual. E eu trabalhei 1 ano e meio com crianças da APAE, então eu tinha uma vivência, eu sabia que tinha alguma coisa diferente do habitual. E você também. E aí a gente conversava sobre isso, mas assim, nem eu não estava habilitada para diagnosticar e nem você, apesar da gente enxergar tudo isso. E não tinha um respaldo, né, de nenhum médico especializado. Assim. E aí o que aconteceu? Com 12 anos, a minha filha do meio, ela tem 21 anos hoje, ela tem síndrome de Ehlers-Danlos. E a doutora que fez o diagnóstico dessa síndrome, ela é especializada em síndrome de Ehlers-Danlos, doenças raras, transtorno do neurodesenvolvimento. E eu levei a mais nova para rastrear a síndrome, porque já que tem um fator hereditário e tudo, falei, Sim. vai que a gente pega no começo para não ter tantas comorbidades, igual a mais velha ficou. E aí levei para fazer essa consulta com a pediatra, né, Uhum. investigação da síndrome. E aí, no final da consulta, ela falou para mim: olha, ela não fecha os critérios da síndrome, porém, você já tem o diagnóstico dela, né? Você já tem o laudo. Laudo? Que laudo? Ela, do autismo. Eu, hã? Então não é só eu que vejo isso? Ela, não, é muito claro o autismo dela. Eu, jura? Não era louca, então. Então, aí foi aí que eu falei, doutora, então eu queria entender o que que te ter esse diagnóstico, Tá. né? Por que que antes ninguém nunca enxergou? E aí ela me explicou, item por item do DSM, aonde estavam as características, aonde que não era superdotação, né? E Uhum. aí eu fui entender, eu falei, agora sim, agora eu entendi. E daí, desde então, a gente começou a fazer abordagens mais assertivas, mais direcionadas, apesar que a gente já fazia, né? Mas aí começamos a entender melhor certas dificuldades que a gente não conseguia respostas, às vezes, satisfatórias, igual a gente gostaria, né? As hipersensibilidades, as hipossensibilidades também, Flexibilidade. algumas Isso. flexibilidades que a gente não conseguia muito mudar, né? Mas foi um diagnóstico no acaso, vamos dizer assim, Uhum. mas que para E mim sempre esteve lá, sempre foi uma suspeita, sabe? Aquela coisa assim, mãe sabe, né? Eu acho que mãe sabe, sabe. E é isso. E exatamente nesse olhar, né, que a equipe, quando ela muitas vezes ela está, inteirada, que eu falo, né, que é uma equipe interdisciplinar. E nem sempre a gente consegue isso, porque uma especialista via, a mãe via, mas os médicos não fechavam, né. É, por ter esse permear, dentro da altas habilidades. Então, aí uma especialista onde a gente fala, de repente com esse olhar mais focado no transtorno do desenvolvimento, né, com as síndromes raras, conseguem fazer essa visualização que às vezes a gente quando está em consultório toda semana ali, né, com a criança, com o adolescente, a gente consegue ir percebendo, né. E os seus desafios hoje com ela? então, hoje, na verdade, o que que acontece? Primeiro, com as meninas, é um pouco mais complexo, como tudo na vida, as mulheres, né, gente? Tem mais dificuldade com as coisas. E o que aconteceu? Ela foi crescendo e as demandas sociais, elas vão aumentando. Então, quando ela Uhum. ficar adolescente,
as demandas sociais começaram a ultrapassar as capacidades de mascaramento dela. Então, ela teve muita dificuldade, porque, outra coisa, quanto maior a criança, maior é a linguagem não verbal, ela se torna mais importante do que a linguagem verbal. E aí, o que acontece? Quando é pequenininha, você fala assim, não, isso é coisa de criança. Porque se ela se Uhum. desregular com alguma coisa, não, isso é coisa de criança, ela está cansada, é assim mesmo. Agora, você tem um adolescente que se desregula e começa a chorar compulsivamente por uma coisa que meio desproporcional, Sim. não, as pessoas não acham normal, bonitinho. Então, vai crescendo e as demandas sociais vão ficando muito maiores e a capacidade adaptativa vai ficando menor. E aí a gente começa a ter mais problemas na parte da socialização, da interação social, de pertencer ao grupo. E essa foi a minha maior dificuldade. E outra também, como meu marido é militar, então a gente se muda com frequência. Foi até bom, ficamos 4 anos em Brasília, né, Cris? Deu para Brasília. trabalho contínuo aí bom. E aí nos mudamos para São Paulo, e aí eu falei, e agora, né? Já era difícil, a escola lá já não tinha nenhum amigo, né? Seguiu sem Uhum. a escola era um ambiente totalmente aversivo, que tem muitas coisas que não adaptadas para ela, e é uma escola muito grande, é muito estímulo, é muito barulho, é muita não adaptação de tudo, Tá. né? E quando a gente mudou para São Paulo, eu pensei, ai, agora como é que vai ser, né? Uhum. A transferência da escola daí para a sede daqui. E a escola aqui nos recebeu de uma forma tão boa, tão inclusiva, uma equipe tão maravilhosa, que pela primeira vez na vida ela tem amigas, várias. Então, assim, na escola, a escola deixou de ser uma tortura. E agora ela tem amigas, ela é convidada para as festas, porque nunca existiu esse convite, entendeu? Uhum. Sim, as coisas sempre aconteceram na escola, mas ela não era do grupinho, ela não era da turminha, ela não tinha essas amizades. Ela sempre teve duas amigas. Uma é a priminha, que A sempre teve prima. contato, prima, e outra é filha de uma grande amiga minha que sempre estava lá em casa. Então ela tinha esse contato, mas na escola, a escola era um ambiente assim. Eu sempre brincava, falava assim, ela era a primeira criança a sair. Trocou o sinal, era a primeira criança que sai correndo. Tipo, pareceu assim, abriu a gaiolinha dos hamsters, veio tudo correndo, entendeu? Aham. Verdade. Então, sempre foi a primeira a ir embora, que é um ambiente péssimo. E aqui, às vezes, ela se atrasa para sair porque estava conversando. Ai, meu Deus, está conversando. Ó. Hoje, devido a um trabalho de inclusão muito bom da escola aqui, a gente está tendo esse momento da escola ser um local Local. inclusivo, agradável. E é muito bom você falar isso, sabe, Eli? Porque, eu sou uma defensora, né, uma lutadora pelo processo da inclusão, como mãe atípica também, né. Ouvindo você falar, isso me deixa muito feliz, um coração muito feliz, porque a gente prova que a inclusão, ela bem feita, ela existe, né. É. Isso também é o seguinte, vamos dar os méritos a quem deve, né? Isso é mérito de quem? Da professora de inclusão, que é uma pessoa maravilhosa. Ela, ela encampou isso aí, entendeu? Ela me É. chamou, vez a escola me chamou para perguntar quais eram as demandas da minha filha. Pela primeira vez eles fizeram um PEI, porque nunca existiu PEI. PEI, o que é PEI? Entendeu? Ela Uhum. precisa. A coisa que me perguntavam era assim: ela precisa de prova adaptada? Como ela não precisava de prova adaptada, ela não precisa de nada, entendeu? É. E aí ela tem PEI, todo e qualquer problema. Existe um trabalho da equipe do AE junto aos professores para adaptação comportamental, no caso dela Tal. é comportamental, não tem adaptação de prova nem nada. Mas, segundo de acordo com as demandas, a gente vai modificando isso, né? E eu tenho Uhum. essa equipe. Então, o tanto que um professor
bem orientado, um professor Bem formado. não, bem formado, interessado, que eu acho que o mais importante que a formação é o interesse. Uhum. Faz a diferença na vida de uma criança, né? E de uma É. família, né? Só da criança, da família inteira, né? Não, e é isso que eu ia dizer, na verdade a LDB já traz essa tríade, né, família, escola e especialista, né. E o acesso também da família do especialista tendo acesso à escola, isso é muito importante. E a gente vê como o PEI ele é funcional quando ele é feito, e quando existe um profissional de inclusão que tem a formação e sabe o que está fazendo, né. Então isso é importante. Não é constar, porque a grande maioria das escolas tem uma sessão de ensino especial só para constar, porque é lei, Uhum, é obrigatório, entendeu? Eu lembro da vez que foi lá na escola, né, quando a gente morava em Brasília, você teve na escola algumas vezes para adaptar algumas coisas e tudo, mas assim, eu acho que era só pro forma, sabe? uhum, Porque a mente não tinha nenhuma adaptação uhum. visível, nem, não sei, a gente não tinha muito. Eu acho que as coisas foram caminhando também, né? De lá para cá. Tem Uhum, aumentado esse assunto, tem aumentado a demanda, tem aumentado a exigência das mães. uhum. Já chega assim, com a demanda e os dois pés na porta, entendeu? E as coisas andam, É. porque anda. E eu entendo também o lado da escola, que é difícil, o professor não recebe a formação adequada, não recebe o incentivo para ter a formação adequada, as turmas estão cada vez mais cheias, a demanda por resultados é muito maior Muito. hoje em dia do que era antes. Uhum. Então, eu entendo também a sobrecarga do professor, É. mas vai ter que achar um equilíbrio, né, É isso. nesse processo. É. E hoje eu tenho um perfil que é para mães e quem mais interessar, né, de informação mesmo sobre os transtornos do neurodesenvolvimento, porque eu comecei a perceber que as pessoas vinham me perguntar como que eu conduzi isso, como que eu fiz aquilo, eu estou com essa suspeita, será que é, será que não é, quem que eu procuro? Então, eu falo assim, eu venho do futuro para dizer que, né, vai, olha, eu acho que, né, pode ser melhor, tem uma forma de ser melhor. E aí eu notei que existia essa demanda e que eu podia colaborar de alguma forma, né? E como eu Uhum. tive mais que pegaram na minha mão, você incluída, eu acho que todo mundo merecia isso. E a gente não tem como cobrar se a gente não souber o que que a gente precisa. Informação mesmo, né. Até porque, hoje é o que você falou, assim, hoje as pessoas elas já têm o acesso muito mais a essa informação, porque antes se falava de PEI, né, e nem se sabia que documento é esse, né. E hoje não, já tem essa informação. As escolas elas estão vendo, porque eu vejo também muito que a partir de algumas legislações, as escolas elas começaram a perceber que não era uma opção fazer, né. Mas, É, saber que esse documento não é um documento só de gaveta ou de pasta do aluno, mas um documento de ações pedagógicas mesmo, né. E muitas vezes os professores inicialmente eles tinham uma resistência, e alguns ainda existe uma resistência em fazer esse documento e fazer a inclusão, né. Então mas eu acho, e desculpa até te interromper, não. eu vejo hoje que os professores têm resistência, até na escola aqui. Mas, até na escola aqui, que tem uma sessão de inclusão muito ativa. Uhum. Mas eu isso como falta de informação. Tipo assim, eu não sei fazer isso, eu não fui formado para isso está desconhecido para mim, então é melhor eu não fazer, Sim. entendeu? Então está faltando oportunizar, sabe? Isso, que é o que eu luto, o que eu falo sempre, formação de professores. Enquanto esses professores não souberem, né, que eu digo que o acesso à escola, ele está garantido. O acesso à escola está garantido. Esse aluno ele já está dentro da instituição da escola. Hoje, o que que precisa? A formação desses, eu digo da comunidade escolar como um todo, né? Desde a pessoa que recebe esse aluno na portaria, que vai fazer a trajetória estruturada dele de um processo de inclusão, né?
Então, se ele não tem, ele fica inseguro. E aí não faz ou não faz de uma forma que deveria fazer. Então, a formação e a informação são essenciais, não tem jeito. Eu vejo isso como também, que eu notei aqui na escola, coisas, ações assim, de certa forma simples e executáveis, que eu acho que impactou demais no hoje, no que a gente tem hoje. Por exemplo, a escola fez um workshop, não era um workshop, era um encontro dos pais com os professores. Era como se tivesse assim, tem uma linha solta, né? Precisamos resgatar essa Uhum, da conexão do professor de sala de aula com a família, dos alunos do SAE, tá? Da seção de ensino especial. E por quê? Porque para o professor, o aluno, ele está só ali naquele momento. Mas ele tem que entender que ele está ali naquele momento, aquele comportamento ali, que talvez para o professor não seja bom, é o resultado de uma vida de terapias, né? E sim. de uma vida de modificações de comportamento dessa família. Então, eu achei que foi muito importante, foi uma roda de conversa. Eu acho que toda escola devia oportunizar isso. Porque o que eu notei? O interesse dos professores genuíno, tipo assim, ah, então é por isso que ela faz isso. Entendeu? Aí quando a gente começou a falar assim, olha, desde pequeno, porque a gente respondeu algumas perguntas, né? Eles colocaram algumas perguntas assim, como que era essa criança pequeno, que idade entrou na escola, quais foram as dificuldades iniciais da escola, porque tem muita criança com dificuldade de alfabetização, com dificuldade de fala, né? Que não foi o Sim. meu caso, é bem frequente. E quando os professores entenderam que o que eles estão tendo hoje, com 15 anos, é o resultado de um sucesso terapêutico, apesar de ter várias arestas ainda para a gente acertar, eu entendi um acolhimento, sabe? Eles entenderam que, nossa, então a gente já caminhou muito, nossa, né? Talvez aquele que o professor chamaria atenção, que não está tão bom, uma desregulação que fora de hora, né? Uma criança que, no caso da minha, por exemplo, que não suporta ficar com o sapato no pé, e ela tira, Meia. não, só o sapato, e ela tira o sapato, de tirar o sapato na sala. Gente, se todas as crianças forem tirar o sapato na sala, pensa. É. Só que para ela é insuportável. E ela fala para mim, se eu não tirar o sapato, eu não consigo escutar o professor, porque eu só fico prestando atenção no sapato. E eu não tenho opção de não usar o sapato, porque é um sapato do uniforme, né? Aham. E aí o professor, eu falei, olha, é isso que acontece. Esse é o sentimento dela. O professor, nossa, eu nunca mais vou chamar a atenção dela por causa do sapato. É simples, gente, é só fingir que não viu. Você sabe que é uma adaptação mínima para essa criança Uhum. prestar aula e estar incluída naquela sala. Uhum. E aí eu achei que diversas outras mães pontuaram outras dificuldades, até do que a criança sente na sala de aula perante os outros colegas. E aí eu achei que, depois disso, teve uma mudança significativa no comportamento dos professores, sabe? Com relação aos nossos filhos, né, que tinham alguma Sim. necessidade. E essa roda de conversa, ela deveria estar incluída dentro do PEI, sabe? Dentro do peito. Aham. Porque muitas vezes quem participa da formação do PEI é a equipe especializada e os pais. E aí a equipe especializada passa para os demais professores quais seriam as adaptações necessárias. Porém, fica um pouco assim, ó, essa criança tem que, né, vamos oportunizar um horário maior para ela fazer a prova. Mas tá, Fica é só sem uma regra. contexto, né, Li? Por exemplo, se ali o setor passa: "Olha, a fulana tem que tirar o sapato na aula". Não, e aí, mesmo para o professor, quando ele for questionado com relação aos outros colegas, eu também quero tirar o sapato, por que eu não posso tirar o sapato? É um questionamento, é, né, Pertinente, normal. né? É. Então, o professor ter argumentos até para esse tipo de conversa, sabe? É. E eu notei que foi muito importante. Eu acho que a escola foi muito assertiva nisso. Sim. Fazer com que a equipe inteira participasse, enxergasse essa criança além de apenas um aluno do ensino especial. Uhum.
Então, assim, é o aluno do ensino especial que a gente tem que fazer uma prova adaptada para ele. Eu tenho que levar para a sala do recurso para fazer uma prova separada. Precisa de um ledor. Meu Deus, esse aluno que dá trabalho. Não deixou de ser esse aluno que dá trabalho. Tipo assim, esse aluno, nossa, esse aluno que já conquistou um mundo em vista daquilo né, desde que ele era pequeno. Então, vamos ajudar Exatamente. que ele voe mais, né? É. E hoje eu vejo, assim, negação dos pais, muito. Não sei se você vê isso aí. Muita negação dos pais, porque acho que a gente não está preparado, né? Nenhum Ninguém. pai ou mãe está preparado para ter, ter uma criança que necessita de auxílio, mais do que o tradicional, né? O usual. Uhum. Então, é aquele negócio que a gente estava E, falando até antes, né? Fazer uma limonada dos limões que a gente recebe da vida, né? uhum. Só que não são todos os pais que estão preparados para essa conversa. E muitas vezes nem tem um preparo assim de entender esse laudo, de compreender, de saber o que buscar, né? Ainda tem esses desafios. Muitas vezes, dependendo da condição socioeconômica, nem consegue buscar esses especialistas, nem informação. E não tem nem Então, acesso, porque se for depender do SUS, esquece, gente, não tem acesso mesmo, de verdade. Não estou tô sendo bem realista, tá? Eu é. tenho a pessoas aqui com quem eu convivo e tal, eu respondo muitas mães no meu direct, tenho uma mãe aqui que ela depende do SUS, e ela me conta cada coisa que, assim, eu fico pensando, é uma falta de acesso mesmo. Você vê, ela corre atrás, ela sabe o que procurar, ela sabe o que que ela precisa, ela sabe os direitos dela, mas Uhum. brigar para tudo, né, nessa vida. É. É. Brigar com convênio, que eles querem diminuir o máximo possível de coisas para fazer para nós. A gente tem que brigar com a escola, porque muitas vezes a escola não faz o PEI, finge que fez, não fez, copia do ano passado, pega de outra criança. Então, se você nem sabe o que que é, como é que você vai ajudar, né? Como é que vai ajudar? Ajudar essa criança. E esse negócio do não saber o que fazer vem dos profissionais mesmo, de te entregar um laudo e falar, então tá, mãe, ó, agora essa criança precisa fazer 2 horas de fono, 2 horas de fisioterapia, 2 horas de psicopedagoga, tá? Tchau. Tipo, Uhum. e aí, o que mais, né? Eu vejo isso com frequência na clínica que a gente faz acompanhamento. Essa semana mesmo tinha uma mãe falando assim, porque eu tô fazendo isso aqui, e agora? Tá, tô fazendo. Eu falo, vai fazendo. Não sabe nem o que está fazendo, para falar a verdade. As Porque não foi orientado. orientações. Então, é Uhum. por isso que eu falo que eu estudo, que eu sou a louca do livro, a louca do artigo científico, estou sempre fazendo um curso, para a gente não ficar dependente de perdido, sabe? Sem saber para onde ir, a quem procurar, o que fazer, o que esperar. E é muito isso, assim, um pouquinho do cognitivamente falando é exatamente isso, trazer essas informações que vão estar agregando e vão estar somando para as orientações. Ver essa criança de uma forma integral, né, e saber orientar, para poder a como eu digo, a conta fechar, né, Eli, o quebra-cabeça fechar. Senão é exatamente isso, parece que ali estancou, parou, né, então o que que a gente vai fazer agora? E não, e tem outra pergunta que eu recebo com frequência, é o seguinte, tá, e agora? Vai ficar fazendo essas terapias até quando? Para sempre? Porque assim, se eu não sei para onde eu quero ir, aonde eu quero chegar, eu tô só indo, entendeu? É. Eu não cobro do profissional o resultado, o acompanhamento mesmo, olha, e aí a gente evoluiu o quê? Em quê? Para onde a gente está indo? Né? Objetivos de curto, médio e longo prazo. Então, Uhum. os familiares acabam ficando sem nem saber o que conversar com o terapeuta. O terapeuta chega e fala assim: olha, hoje foi muito bom, ele fez todos os exercícios. Que exercício? O que eu tenho que fazer em casa? Porque eu penso o seguinte, que eu comparo igual se você for aprender um instrumento musical. Você vai lá, ficou lá 50 minutos na aula com o professor.
Ele te ensinou lá as notas, ler a partitura, o que seja. Aí, se você não treinar em casa, na sua vida, né, durante os outros horários da sua vida, se você vai chegar lá na próxima aula sem saber fazer, do mesmo jeito, né? Uhum. E ainda mais quando você está ensinando habilidades para uma criança, né? Ela tem que estar usando essas habilidades na vida dela, diária. Então, se os pais não sabem nem o que ele está aprendendo, nem como que eu vou conduzir, generalizar esse aprendizado, oportunizar outras formas do dia a Forma. dia para que a criança sedimente, né, esse aprendizado, não tem evolução, entendeu? É falar, ai, não, eu fiquei lá tantos anos tratando nessa clínica e não teve evolução, porque não teve condução real do tratamento, sabe? Até o Uhum. profissional talvez seja muito bom, mas se você fizer, a maioria começa com a fono, né? Porque tem um atraso de fala. Não Aí fala. começa lá 40 minutos com a fono e vai para casa. Aí semana que vem de novo. Quer dizer, quando que essa criança vai evoluir nessa fala, se no dia a dia dela ela não estiver usando as palavrinhas, fazendo os exercícios corretos, não Uhum. vai, não, sabe? Não vai para frente. Então, se a gente não sabe para onde a gente quer ir, como é que a gente vai traçar É. esse caminho? E aí a gente entra, né, com o propósito de orientação à paz, né. Orientar, sentar, falar, fazer. Isso, que pensa, foi uma palestra sua que me fez entender que eu precisava procurar uma psicopedagoga. Uhum. Porque, fora que a psicopedagogia é muito mal interpretada, né? Todo mundo fala assim, eu já escutei essa frase que eu vou te falar aqui, eu não sei nem quantas vezes. Nossa, mas por que ela faz psicopedagoga se ela vai bem na escola? Ela está até adiantada na escola. Eu falo, gente, mas a psicopedagoga não é só para ensinar a criança que tem dificuldade escolar. Tem Uhum. milhões de outras coisas que a psicopedagogia faz, né? O treinamento das funções executivas, todas, e outros acompanhamentos, mas assim, as pessoas nem sabem disso. Uhum. E isso é verdade, assim, as pessoas muitas vezes chegam, os responsáveis dos pais chegam no consultório, né, e fala: "A escola me pediu para procurar você", né. E o que que é psicopedagogia? O que que você vai fazer? Né, ainda tem essa dúvida sobre a ação da psicopedagogia. Então é muito importante você falar que e muitos pais acham que como começa com psi, eu já psicopedagoga é uma psicóloga, né. É Então uma aí eu confusão. vou é. Ou acompanhamento escolar. Exatamente, aí confunde com uma professora de reforço, a professora de acompanhamento escolar. E aí quando a gente explica todo o processo da especialista de aprendizagem, e aí faz sentido e tem significado para o pai estar ali também, porque às vezes ele não procura porque não faz sentido para ele, né. Exatamente. Não Tem que faz. priorizar. Verdade é que eu sei vários profissionais que eu preciso procurar, mas primeiro que eu não consigo procurar todos porque o plano não cobre, porque o preço é absurdo, porque o tempo é inviável, enfim, a gente vai priorizando, né? Eu falo o seguinte, que existe na maternidade o ideal e o possível, Sim, mas na realidade só existe o possível, o ideal eu desconheço. é verdade. Fazendo o que dá, né? O que você entende como prioridade. Então, se você não entende que é uma prioridade, você vai descartar. Você vai para aquela atividade que é prioritária. Outra, por exemplo, mal compreendida é a terapia ocupacional. Eu fui uma que o terapeuta ocupacional não soube me explicar o que faz, nem para onde vai, o que está fazendo. E eu falei, isso aqui não está dando em nada, não está fazendo nada, fica aqui andando em cima de uma linha, isso aí eu vou lá em casa, entendeu? E aí, o que Aham. eu fiz? Eu precisava priorizar. Então, a TO vai parar. Uhum. Ou para outras atividades que eu precisava fazer, várias, porém, eu tinha que priorizar quais que eu dava conta. E a É. TO foi um que iniciou e parou. Não deveria ter parado. Eu nunca deveria ter parado a TO, entendeu? Eu devia ter Uhum. feito TO, psicomotricista, coisa que hoje a gente corre atrás, né? É. Mas é isso, assim, vai entendendo e vai compreendendo. E são desafios diários, né, Eli, assim, eu digo que
da vida diária mesmo, das AVDs, né, de todo um processo diário. E são desafios que a cada etapa, a cada marco desse desenvolvimento vão se superando uns e surgindo outros, né. É o desafio mesmo diário. E de nível de dificuldade um pouquinho maior. Você passa uma fase e fala: "Ai, passei, minha filha, o próximo vai vir maior". Crescimento, né, faz parte do crescimento. Os É, desafios eles vão se tornando mais complexos, porque a pessoa vai crescendo e ela vai tendo outras dimensões aí da sua sim. individualidade, né. Uhum. E a gente vai tendo que trocar também as prioridades. Então, se antes a Sim, prioridade era psicopedagogia, hoje já não é mais, tá? é, Hoje ela já está de alta da psicopedagoga e a prioridade agora está na psicóloga, no exercício físico, no sim. TO, em outras coisas, né? É, E outra coisa que a gente não é orientado também é a importância do esporte, principalmente para criança autista, que tem dificuldade motora, gente. Eu é. até acredito que a próxima revisão do DSM vai vir aí como critério diagnóstico. A gente estava conversando sobre isso, né. É, É. porque eu não sei, eu não conheço nenhuma das crianças que a gente tem convívio, nenhum que não tem a Uhum. criança está danada, a criança que não sabe jogar Uhum. futebol, a criança que Uhum. não sabe dançar o balé direito, é sempre aquela criança que não dá conta muito de fazer o esporte, porque É. tem hipotonia, porque não tem assim, a A propriocepção, coordenação motora. É, propriocepção, é, e isso a gente não corre atrás, aí quando fica maior, acaba perdendo oportunidades de socialização porque não tem as habilidades motoras. Por quê? Porque para os meninos, é aquela criança, aquele menino que não vai jogar futebol, que ele é ruim, uhum, que ele não uhum, consegue. Aí ele não vai estar nos grupos sociais que ele deveria estar. uhum. Não gosto, eu É, canso, é, sabe? Aqui é tal de, ai, canso. Falando, mas como assim? Criança não cansa, gente. Como assim? Então, não, cansa. Por quê? Porque tem hipotonia, né? Porque tem é, dificuldade. E eu vejo que hoje já se fala um pouco mais nisso, mas não se falava nada sobre isso, né? é. É, teve uma época até que, dentro da minha pesquisa, a gente que eu, né, de pesquisa que eu estava fazendo a pesquisa da interferência da propriocepção com o processo das funções executivas e a leitura e a escrita, né, exatamente por ter vivido isso como mãe, né, e eu fui era uma das coisas que eu estudando comecei a entender e fui estudar, escrevi, né, fiz pesquisa. E a parte motora, eu digo, né, o psicomotricista, ele é muito importante, porque, a criança ali, o menino na fase dos 8, 9 anos, que o futebol, que nem você falou, é essencial para ele, ele tá no grupo, né. E aí ele não tá, né, ou muitas vezes, não só pela coordenação motora, ainda tem o sensorial, não gosta de suar, É. E até né. brincar no. Então, o que que eu Sim. via? Qual foi uma das primeiras coisas que me acendeu luzes sobre suspeita de TEA? Porque eu tive essa suspeita com 6 anos. Demorou ainda. Tive essa suspeita Uhum, com. Foi porque no parquinho ela não brincava com as outras crianças, ela brincava ao lado das outras crianças. E se a criança começava a correr, ela não estava correndo com, ela não era a brincadeira que ela estava correndo com, ela estava correndo das outras crianças. Tipo, eles estão correndo atrás de mim, eu tenho que fugir deles, entendeu? Eles estão querendo me incomodar. Então, até isso a gente precisa observar mais, sabe? É uma criança que não tem a destreza de subir nos brinquedos igual as outras. Aí fala, não, não gosto porque tem medo. Não, não é medo, é porque eu não sei fazer. é, E a é. gente, às vezes, não tem esse conhecimento até para ter esse olhar. E hoje, retrospectivamente, pensando aqui, primeiro professor que sinalizou alguma coisa para mim foi o professor de educação física, para você ver a importância da propriocepção. E o meu também, eu fui estudar porque o meu também foi um professor de educação física. Então, e aí eu fico pensando, esse professor, geralmente professor de educação física, é o menos escutado na escola, é aquele assim que nem a educação física nem é matéria, educação física é Uhum. arte. E não deveria ser assim, né? Um professor muitíssimo importante aí no É, desenvolvimento global da muito. criança.
Total. exercício, ele faz parte do desenvolvimento global, né? Exatamente. E foi um professor também de educação física que me chamou como mãe e fez algumas pontuações, assim, observações na época, da E parte que os outros motora. autores, assim, gente, dentro de sala, a criança que está quieta, cumpre as tarefas, não dá trabalho, deixa quieta, menos um. É, é. Na verdade, é um olhar muito mais comportamental só do que, às vezes, pedagógico, né. Ou pedagógicas, não, ele tá beleza, tá com um comportamento ok, que muitas vezes uma quietude excessiva também tem que ter um olhar diferenciado, né. Não, e a minha queixa era o seguinte, que ela terminava a tarefa, e aí, para não ficar entediada, ou porque assim, que não interagia com ninguém, então não ia conversar. Então, o que que ela fazia? Ela ia ler um livro. Ela pegava o livro e ficava lendo. O Uhum. hiperfoco era livro. É. Era revista. Então, ela sempre tinha, lembra, né? Ela sempre tinha revista em Aham. quadrinho em todo lugar. Sempre. E só que aí, quando a professora mandava, por exemplo, guardar no armário o material, ela não conseguia, porque a inflexibilidade máxima, o material dela não vai para o armário, o material dela é na mochila. Na mochila. E aí a professora não conseguia coordenar isso, tipo assim, está incompatível esse tipo de reação da criança que não dá trabalho, né, que cumpre as tarefas e tudo. Então eu era chamada na escola porque ela não quis guardar o material no No armário, armário. porque o material escolar tinha que ficar na carteira milimetricamente colocado naquela posição e ninguém podia encostar a mão, porque senão ela chorava. E assim, ela não está sabendo emprestar para as colegas. E assim, não tinha esse olhar de tá algo a mais, né? Então, não é somente uma criança que não quer emprestar o material para o colega, né? Uhum. São muitos desafios, né, muitas coisas do dia a dia, muitas coisas mesmo, assim, do dia a dia que não são percebidos se você não tiver um olhar mesmo diferenciado, né. E a formação, e eu continuo batendo na tecla da formação dos professores, seja lá da educação infantil, que para mim a primeira infância é importantíssimo nesse olhar, os marcos do desenvolvimento, né, você tem uma formação da pedagogia para o olhar dos marcos de desenvolvimento, porque É o muitas rastro. professoras é o rastreio, né. E aí não tem uma atuação de forma preventiva, né, ou de uma observação precoce, exatamente, né. E aí onde você tem uma criança lá dentro do desenvolvimento sensório-motor, né, desde o início, que aí se começa a fazer essa observação dentro dos marcos, e hoje a gente não vê, que é uma pesquisa que eu estou terminando, que é a formação dos professores. E a gente não vê nenhuma disciplina ou uma disciplina muito, limítrofe de informação falando sobre os marcos de desenvolvimento da primeira infância da criança, né, que é um contato. Exato, exatamente. O MCHAT aí, que é um teste de rastreio, que inclusive eu acho que ele vai voltar para a carteira de vacinação, ele fazia parte da carteira de Fazia vacinação, parte. que é um teste que pode ser feito por qualquer pessoa, pelos professores, pelos pais. Não é um teste diagnóstico, é um rastreio para você ver se está fugindo da curva, se eu necessito ficar mais atenta, porque uma mãe que tem um filho ou dois, às vezes não tem essa noção por comparação, né? Sim. Mas a professora que tem diversos alunos, ela tem como saber se aquilo está dentro do esperado para aquela idade ou não. E aí tem aquele papo que vem sempre quando eu falo isso. Ah, mas cada criança é de um jeito, você não pode comparar. Pode sim, gente. Se existem os marcos de desenvolvimento, tem um motivo de ser. É isso, é isso. Então, se não for nada, ótimo, você estimula e a criança segue junto com as outras. Então, fala, mas todo mundo é diferente, gente, todo mundo é diferente, eu sei. Mas se você hoje pensa assim, eu penso assim, ó, se hoje eu tenho uma dificuldade de desenvolvimento, que ela é desse tamanhozinho, à medida que eu não vou recuperando ela, as outras pessoas vão crescendo e vão evoluindo assim, né? E aquilo vai ficando cumulativo, vai virando uma bola de neve. Porque se hoje eu falo só 10 palavrinhas, eu devia falar 50. Quando eu tiver que falar 50, Tô falando 15. estou falando 15. Aí fala assim, não, mas ele evoluiu. Tá, ele evoluiu porque todo mundo evolui, a gente cresce. Mas É. assim,
evoluiu satisfatoriamente, está dentro do esperado, aí depois, quando está lá na frente, fala assim, a gente não evoluiu tanto que era, né? É. É porque, na verdade, dentro dos marcos existem as janelas de oportunidade. E muitas vezes não consegue visualizar esse tempo da janela de oportunidade, e aí entra o jargão, está no tempinho dele. Mas o tempinho dele, ele está onde? No limite dessa janela de oportunidade ou já passou? Se ele já passou, o tempinho até é dele, mas ele está atrasado, né? Sim. Fora E que a gente tem o crescimento, né, neural, aí, o desenvolvimento total, tudo. muito favorável para a criança aprender habilidades, né? Isso aí é sabido, acho que, né, de todo mundo, que uma criança Exato. aprende velocidade muito maior do que um adulto, ou uma criança Sim. maior. A gente vai perder essa oportunidade, né, de Verdade. aprendizado, de habilidades. E eu escutava muito isso assim, é o jeitinho dela. Tá, Aham. tudo bem, o jeitinho dela. Até o momento que ela ficou grande, aí não é mais Ela já aceitável ter jeitinho. é. Aí é que ela acompanhe o que os outros fazem, porque aí ela vira o quê? A esquisita. Uhum. É. Então, a gente tem que pensar que vai ser cobrado dessa criança um comportamento Momento. compatível dele. Então, pode ser até, pequenininho, se desregula, joga no chão, grita, tudo bem. O que você acha de uma criança que não é criança mais, tipo do seu tamanho, 13 anos, 12 anos, maior que você, que se joga no chão e grita no mercado? Não vai mais ser ok, é O só um jeitinho dele. jeitinho dela. É, exatamente. As pessoas ficam assustadas, não sabem como lidar, pode machucar, pode machucar outras pessoas. Então, assim, a gente tem que ir intervindo nos comportamentos, ensinando habilidades, para É. que cresçam e saibam se comunicar da forma correta, né? Se comportar de uma forma que não prejudique nem a eles, nem aos outros, e possa Uhum. inserir na sociedade, né? Olha, a gente tem papo aqui para mais de metro, né, Eli? É muito, olha, é muito bom, assim, assim, já participei de vários grupos, né, já tive aí também, fazendo uma mediação em vários grupos de mães atípicas. A gente sabe que é uma discussão grande, né, muitos anseios, muitas expectativas, né, muita, assim, eu digo de expectativa mesmo da onde essa criança, esse adolescente vai chegar, né. É um pensamento futurista mesmo, de preocupação de pai e mãe, né. Então, eu queria muito trazer essa conversa para a gente dar um pontapé inicial, assim, para muitas reflexões, né. Seja para os pais, sejam para os especialistas, né, porque para a escola, para a comunidade escolar, que eu acho que muitas vezes, essa mãe, eu digo, se ela está, né, sendo considerada lá uma mãe que perturba, uma mãe chata, uma mãe bilhete, por quê? Porque ela não está se sentindo acolhida, ela não está segura daquilo. Porque do momento que você dá uma segurança, que você acolhe, que você diz o que está sendo feito, com certeza ela vai ficar mais tranquila. Esse coração vai estar mais tranquilo, né. E quando de repente o coraçãozinho bate um pouquinho mais forte, ela volta lá e quer novas informações e quer novas mediações, né. Então esse acolhimento para essas mães é muito importante dentro da comunidade escolar, dentro dos consultórios, né, dentro dos especialistas. Então de sentar, de falar, muitas vezes bater um papo informal mesmo, né, de corredor, aquele momento de acolhida na porta da escada. Né. Então é isso. Então eu queria trazer nesse episódio, nesse encontro, um pouquinho desse pontapé inicial, assim, dessas reflexões. A gente vai trazer muito mais, mas assim, eu queria te agradecer muito todo esse tempo que a gente teve junto, quanto mãe especialista, a gente fez muita troca, né, e eu ter conseguido ajudar um pouco aí a nossa menina para o caminho dela, isso me permite, porque é um grande prazer, eu amo o que eu faço, e escutar, né,
você falar sobre toda essa dedicação sua, esses incômodos que você tinha, essa busca que você sempre fez. Isso é de uma importância muito grande na vida dela e que fez toda a diferença. E eu tenho certeza que é um prazer. Sem você ter pego na minha mão, eu estava muito perdida. Eu fiquei, e agora, né? O que que eu vou fazer? E você foi uma que pegou na minha mão, calma, vamos com calma aqui. E todos os dias eu tinha uma demanda nova e eu nunca deixei de ser ouvida, né? E a gente trabalhou em parceria e você nunca. Porque tem profissional que não gosta de escutar a mãe, né? Acha que a mãe está querendo conduzir o tratamento e tudo. Eu nunca tive isso. Sempre foi, não, vamos junto aqui, se a demanda é essa, vamos modificar, vamos, como é que foi, né, o feedback. Então, sempre foi a criança primeiro, né? Você É, trabalha com a mente e é para as crianças, para as famílias, né? Não é individual. E para as escolas, eu acho que você faz um trabalho fenomenal, porque o profissional que é técnico, que sabe o que está falando, que vai lá e também acolhe os professores, porque o professor precisa de acolhimento também, gente. Ele, sim. né, todo professor quer o bem dos seus alunos. E às vezes ele não tem a informação mesmo. Se o profissional vai lá e dá o direcionamento correto, é muito gratificante, né, para o professor também. Então, a gente tem que ter esse olhar empático, compassivo também para a escola e querer que a gente caminhe juntos, né, efetivamente, não só no papel, né, como tem sido Exatamente. aí. E hoje em dia vai aumentar cada vez mais, gente, porque a gente está tendo mais diagnóstico, graças a Deus, a gente está tendo mais conhecimento, mais formação técnica dos médicos e mudaram alguns critérios, então a gente está tendo um boom de diagnósticos por diversas razões, Sim. e quem não tiver preparado, eu nem sei como é que vai ser, sabe? Porque eu costumo comparar isso aí com igual quando o Uber surgiu, que os taxistas eram, né, muito cômodos ali. Uhum. Podiam ter sensação, dirigir mal, fazer o que for. Quando o Uber veio, os bons taxistas continuaram, se fortaleceram e estão melhores ainda. Os ruins, que não quiseram se especializar, não quiseram Claro, correr atrás, saíram fora, né, foram verdade. descartados. E então eu acho que é isso que tem acontecido, assim, com a vinda da internet, as informações e tal. O professor que não quiser, não, não for atrás de se especializar, de correr atrás, de entender, de estudar, ele vai ficar obsoleto. É isso. E eu digo isso mesmo, o professor do século XXI que não entende de neurociência, que não busca informação e formação, ele tá muito atrasado, tá muito atrasado, né. É, ele é um eterno professor medíocre, né? Aquele que vai ficar com o emprego que sobra, É, né? O tampa-buraco ali. Mas o bom professor, aquele que está se especializando, que está sempre procurando buscar um pouco mais, ele sempre vai ter um grande valor, né? Porque o professor, ele é um alicerce na vida de uma criança, né? total, total, é a base, né. Então eu queria te agradecer por esse momento, eu acho que teremos outros. Olha, toma, estou à disposição. O que você ir, minha filha, até na lua eu vou. Ai, eu queria muito te agradecer esse momento. Queria que você deixasse aí, né, sua página para as mães que quisessem, profissionais que quiser também conversar com você. A gente vai estar colocando também, né, tanto na legenda quanto no na 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 descrição, mas fala um pouquinho aí da sua página e fala aí a para quem quiser conversar com você, tirar as dúvidas, fazer trocas, isso é muito importante. Tá, joia. Eu tenho uma página destinada a informações mesmo de autismo e as comorbidades do autismo, né? Que sempre é um combo, né? Nunca vem nada sozinho. No Instagram é @ln.moronte e lá eu coloco sempre informações, coisas assim de fontes confiáveis. Eu faço uma formação de transtornos do neurodesenvolvimento
e a gente tem muita troca entre profissionais, entre mães, entre médicos, terapeutas, professores. Então, a gente está sempre tentando atualizar o que está mais novo aí sendo estudado, e eu tento traduzir isso em posts simples para que as informações cheguem. Estou sempre à disposição no direct, pode mandar mensagem para mim, e no que eu puder, vim do futuro para ajudar aí quem está nessa caminhada com dificuldades, e lembrar que é um espectro, né? É, Justamente, geralmente as dúvidas e as demandas são diferentes, porém sim, convergem para o mesmo fim, né? Que é a autonomia dos nossos filhos e a gente brigar pelos direitos deles, pelo ajudar a escola, ajudar os terapeutas e trabalhar junto, né? Em conjunto. Então, estou sempre aí à disposição, me visitem lá, e se quiserem algum assunto específico, mandem lá a demanda para mim, que eu farei com prazer. então muito obrigada, Eli, pelo nosso momento aqui, nosso episódio maravilhoso sobre os desafios das mães atípicas, né? E queria te agradecer e a gente pensa aí em mais um momento para a gente dar continuidade a essa conversa posteriormente. Estou à disposição, Cris. Obrigada, viu? Obrigada. Então você, mãe atípica, né, vem, converse com a gente, não fique aí, sem informação, né. Isso vai te favorecer, vai favorecer todos os desafios diários que você tem aí com o seu filho.